Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ter 5 minutos conversando sobre violência de gênero. A violência de gênero, ela envolve tanto aspectos de natureza física como de natureza psicológica. Na realidade, muitas vezes essa violência envolve essas duas características, né? Física e psicológica. Um exemplo que a gente pode citar é a questão da violência sexual, e também da mutilação genital de mulheres, que ainda acontece em muitos países. É interessante chamar a atenção que quando a gente está falando de violência, a gente está falando de uma relação em que aquele que comete a violência, ele acaba suprimindo a liberdade, a racionalidade e a vontade de quem sofre a violência. Então, dessa forma, é uma relação de poder e de abuso de um outro ser humano, de total desrespeito aos direitos humanos de uma outra pessoa. A violência de gênero, no caso do Brasil, ela acaba passando também por relações afetivas. A gente tem dados a respeito disso. No ano 2000 e 2010, a Fundação Perseu Abramo realizou pesquisas sobre violência de gênero e constatou que 70% das mulheres que sofriam violência, elas sofriam violência de parceiros ou ex-parceiros amorosos. A repetição dessa pesquisa, né, em 2010, constatou que quando a gente separava os itens que eram de violência sexual e de assédio, esse percentual chegava a ser de 80% dos atos de violência sendo cometidos por pessoas que eram namorados, ex-namorados, companheiros ou maridos ou ex-maridos. É interessante notar que essa violência, ela não se restringe a mulheres adultas. Aqui no Brasil, por exemplo, os casos de violência sexual contra mulheres, mais de 60% atinge meninas de até 13 anos. E desses 60%, 10 pontos percentuais se referem a praticamente bebês, crianças que vão de 0 a 4 anos de idade. E aí vem a pergunta, né? Como é que a gente vai lidar com essa violência de gênero e tentar reduzir essa violência de gênero? Bem, o primeiro ponto de partida é justamente a questão de coletar dados, coletar informações a respeito desse assunto. É o primeiro passo. Por exemplo, a gente sabe que mais de 60% das vítimas de violência, aliás, não é nem de violência doméstica, é de feminicídio, são mulheres negras. Então a gente vê aí uma interseccionalidade, né, de discriminação de gênero e de raça ao mesmo tempo. No Brasil, no ano passado, foram mais de 4.000 feminicídios, no ano de 2023. E então, essa informação é relevante para a gente conseguir construir políticas públicas. Claro que só reunir os dados é insuficiente. Há necessidade, obviamente, de campanhas no sentido de mudar essa cultura machista, patriarcal, né, que acaba colocando a mulher numa situação de submissão, né, e de aceitação até de situações de desigualdade, mesmo no mercado de trabalho, onde em média se ganha 22% a menos do que os homens. Também, além disso, é necessário, né, você ter instituições, né, normas, leis, como o caso da Lei Maria da Penha, que conseguem tipificar essa violência. Muitas vezes as mulheres não conseguem sequer designar qual tipo de violência sofrida. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela estabelece que há 5 tipos de violência, no caso a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patrimonial. Claro que a gente também precisa ter uma forma de atender as pessoas que estão sofrendo violência no Brasil, né? Em particular as mulheres. Para isso, o governo já conta hoje em dia com o número 180, que é um central de atendimento à mulher, justamente para prestar assistência nessas circunstâncias. E nesse momento, a gente também tem a Casa da Mulher Brasileira.
A Casa da Mulher Brasileira, ela atende em 10 cidades no país, me permitam ler aqui, no caso são Campo Grande, Fortaleza, Ceilândia, no Distrito Federal, Curitiba, São Luís, Boa Vista, São Paulo, Salvador, Teresina e Ananindeua, no Pará. E essa casa, né, ela pretende justamente, uma política pública que ela pretende justamente ter serviços especializados para quem enfrenta a situação de violência, promove o acolhimento, apoio psicossocial, como se encaminhar à delegacia, Ministério Público, serviços de saúde no caso de violência sexual, alojamento de passagem no caso de um parceiro agressivo que possa enfrentar uma situação de ameaça de vida, por exemplo, e também promoção de autonomia econômica das mulheres que sofreram esse tipo de violência. A gente pede que, se você por acaso está presenciando situação de violência em alguma conhecida, ou uma vizinha, uma colega de trabalho, né, passe esse vídeo para essa pessoa e peça que ela se dirija ao 180, ao número 180, para buscar ajuda. Agradecemos a todos e a todas e até o próximo vídeo.